Senhor. Hoje é o quarto vídeo da série Eis-me Aqui, tá quase acabando, é o quarto de 8. Antes de iniciar o vídeo, pedi para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho de notificação, me seguirem nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, tá? Instagram _Pri e o Facebook é /Priscila.Bezerra. E vocês também me acham lá na página Priscila Bezerra _pregações, tá bom? Hoje vou tentar não ser tão extensa quanto o último vídeo e vou trazer uma palavra que Deus falou muito comigo há cerca de muito tempo, já faz um tempo já que eu meditei acerca disso, mas toda palavra, independente do tempo, o Senhor continua trabalhando, né? Porque a palavra do Senhor se renova a cada dia. Então eu vou ler aqui somente 2 versículos que se encontram no livro de 2 Crônicas, capítulo 34, seu versículo 1 e 2. 2 Crônicas, capítulo 34, versículos 1 e 2, que diz assim: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou nos caminhos de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Quando eu penso nessa palavra, quando eu paro para meditar nessa palavra sobre Josias, a Bíblia vai ser clara em dizer, Josias tinha 8 anos de idade. Josias, para mim, ele é um símbolo de reconstrução. Ele é um símbolo de uma pessoa que teve mão forte mesmo sendo tão novo para reconstruir aquilo que estava destruído. Ele teve perseverança para pegar uma Jerusalém idólatra, para pegar uma Jerusalém cheia de outros deuses, cheia de outras divindades e reconstruir, colocar novamente as leis de Moisés à luz da Torá, colocar novamente todos os preceitos que Deus aceitava e retirar aquela sensação estranha de que um povo separado e preparado por Deus, de uma terra que mana leite e mel, estava fazendo algo tão errado. Para mim, Josias é aquele que com apenas 8 anos decidiu não se influenciar com carne, decidiu não se influenciar muito menos com a situação, o local que ele estava. Ele decidiu que, mesmo eu sendo rei de Jerusalém, uma cidade totalmente destruída pelos outros reinados, por parentes meus, pai, avô, bisavô, mas ele decidiu que eu não vou fazer isso. Eu vou fazer o que é reto aos olhos do Senhor. O livro das Crônicas e o livro dos Reis vai ser bem claro em determinar a bondade das dinastias, né? Os reis que habitavam sobre a terra. Então, ela vai especificar: reinou Joás com 7 anos e fez o que era reto aos olhos do Senhor, enquanto vivia Joiada. Então, Deus ele separava aquele que seria rei e nomeava na própria palavra se ele tinha feito o que era bom ou o que era mal. Isso ia determinar a saúde do reino. Porque, claramente, como no vídeo anterior, qual foi colocado, as pessoas elas são influenciadas por outros. Na época das dinastias, dos reinados, elas eram muito influenciadas pelos seus reis. Então, todo aquele que estava sobre como eu posso dizer, sobre uma responsabilidade de liderar aquela nação, de tomar todas as decisões, de tomar conta do exército, de ir à luta e guerrear à frente da nação, ele era como se fosse um influenciador. Muitos reis fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Muitos reis, como Acabe, ao invés de trazer a espiritualidade a Deus, acabou trazendo o que desagradava a Deus. A história de Acabe todo mundo conhece, é muito conhecida, que o profeta Elias profetizou que durante 3 anos e meio, se eu não estou enganada, não haveria chuva nem orvalho sobre a terra. Mas por que não haveria chuva nem orvalho sobre a terra, sendo que isso era algo necessário para a sobrevivência do povo? Porque Deus queria que eles retornassem, queria que eles se arrependessem da situação que eles estavam. Às vezes estamos tão acostumados com uma situação, estamos com a visão tão fixada em algo, que Deus simplesmente fala ou faz algo, não para nos punir, mas para fazer com que nós venhamos nos arrepender e venhamos voltar a fazer o que é certo.
Isso aconteceu com muitos reinados durante toda essa trajetória de Jerusalém e Judá. Só que o que me chamou a atenção foi Josias. O rei antes de Josias era Amon. Amon também não fez o que era reto aos olhos do Senhor, viveu apenas 2 anos, e ele foi morto pelos seus próprios, como eu posso dizer, pelas pessoas do seu próprio reino, faziam parte disso. Ele foi morto. Mas por quê? O povo já estava muito irritado com isso. O povo já não estava aguentando um rei que, mesmo tendo aquela grande massa que não queria saber mesmo de Deus, mas ainda existiam aquelas pessoas que queriam trazer a presença, queriam trazer a arca de Deus para dentro da sua nação. E ficavam extremamente entristecidos com algumas coisas que aconteciam. Só que quando Amon morre, o seu filho Josias ainda é muito novo, só tem 8 anos de idade. Só que mesmo assim, independente da idade a qual a pessoa tem, o sacerdote foi, ungiu Josias como rei, ele foi levantado, só que a Bíblia é clara em dizer, e fez Josias o que era reto aos olhos do Senhor. Não se desviou ele nem para a esquerda nem para a direita, mas ele permaneceu no caminho. O X da questão é permanecer no caminho, que é justamente o tema desse vídeo, a permanência no caminho do Senhor. Independente do que venham dizer ou falar, o nosso único desejo, o anseio da nossa alma, a relutância do nosso coração tem que ser em permanecer na presença do Senhor. Porque sem a presença do Senhor nós nada somos. Então, temos que desejar permanecer na presença do Senhor. E assim foi com Josias. Ele começou a transformar aquela situação. Ele começou a transformar o reino dele. Então, ele foi até o templo, encontrou a sacerdotisa Hilda, se eu não estou enganada, e pediu para que eles tirassem toda a imagem de ídolos e voltar a Deus. O templo havia sido construído por isso, era para ser feitos sacrifícios para Deus, não para que existissem ou uma adoração a deuses, mas era para Deus, era exclusividade de Deus. Então ele começou a limpar, e nessa limpeza, nessa organização mútua que ele decidiu fazer junto com os sacerdotes, ele encontrou o livro da lei. Encontrando o livro da lei, ele pediu para que a sacerdotisa Hilda visse o livro, falasse com o Senhor, porque naquela época o véu do templo ainda estava rasgado, ainda estava comprido, o véu não tinha se rasgado ainda. Então ele pediu para que ela fosse até o Senhor, conversasse com o Senhor, pedisse uma direção. Voltando, passando todas as informações a um servo chamado Zafonias, ele vai até o rei e traz novamente todas as leis que estavam esquecidas. Ele traz à tona todos os mandamentos, toda a adoração, que não dirás falso testemunho do teu Deus, não oferecerá adoração a outros deuses, mas somente ao teu Deus adorarás. Então ele trouxe tudo isso e ele decidiu, tudo que é altar de deuses vai ser lançado fora. E só vai permanecer aquilo que for da vontade do Senhor. E assim foi ele. Josias foi de tamanha relevância para o povo de Deus. Ele fez tanta diferença que o próprio Deus, quanto de mal eu tenho para lançar sobre Jerusalém, sobre Israel, eu não lançarei enquanto tu ainda estiveres em vida. Porque Deus se agradou dele, de uma pessoa tão pequena, de uma pessoa tão falha, que poderia ser considerado como o menor da casa, como Gideão. Ele poderia ser considerado como um pequenininho, como Davi. Ele poderia ser aquele a qual, Senhor, eu sou menor, ninguém me nota. Eu sou aquele que ficou aqui depois que o pai foi morto. Mas não, ele perseverou. E ele permaneceu com a presença. E é algo tão lindo quando a gente vê Deus usando pessoas pequenas, porque quando essas pessoas pequenas, elas começam a ser usadas por Deus, o que muitas vezes aparece não é a pessoa, mas é o próprio Espírito Santo de Deus. Porque a exaltação não é nossa, mas a exaltação é Deus quem vai fazer. É Deus quem vai se mostrar diante da situação. Vai falar assim, não é eu que estou fazendo, porque aquele era o que se dizia pequeno, que se dizia que não podia. Se dizia falho, pequeno, perdido. Então, como uma sociedade pode ter alguém que se diz pequeno, que nada sabe fazer? Como Jeremias disse, quando o Senhor vai chamar ele para o ministério,
Ele falava, Senhor, mas eu não sei falar, eu ainda sou uma criança. Então, que sejamos crianças diante da presença de Deus. Que sejamos aqueles pequenos, frágeis, humildes, que mesmo não sabendo falar, que o poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza. Então, que venhamos estar posicionados diante de Deus, mas não com soberba, mas em humildade. Porque através dessa humildade é que o Senhor transforma a água em vinho. É nessa humildade que o Senhor vai multiplicar os peixes e os pães. É nessa humildade que o Senhor entra no meio da tempestade e fala, sou eu teu Deus, não temas. Então, não adianta termos medo dos momentos difíceis e das habilidades que o Senhor coloca na nossa mão. Porque se foi Ele quem colocou, Ele quem determinou, certamente vai ser feito para a vontade dEle. Porque lembre-se, nós somos barro. E para o mundo somos literalmente barro. Mas para Deus nós somos um vaso. E 2 Coríntios vai dizer que o Senhor habita o seu poder em vasos de barro, para que a excelência não seja tua, para que a excelência não seja minha, não seja de mais ninguém, mas a excelência seja do próprio Deus. É por isso que somos vasos de barro, porque talvez enquanto barro podemos ser facilmente desintegrados. Enquanto barro, óbvio, muita gente já foi na praia e enquanto barro, imagine comigo, na praia, se a gente dá um chute na areia, vai fragelos de areia para todos os lados. Aí se você torna a chutar areia, um monte de partículas de areia para todo lado. Só que se a gente pegasse essa areia, molhasse essa areia, fizesse alguns bolinhos ia se tornar o quê? Lama, porque a areia estaria molhada. E aí, geralmente criança gosta de fazer isso, elas colocando em um potinho, viravam o potinho e faziam um castelinho. Se você pegar esse castelinho, enquanto ele já está quase durinho, que a água dele já secou, e você chutar ele vai se desintegrar. Só que você vai conseguir perceber de longe os pedacinhos que ainda ficaram completos. De longe, quando você chuta, você ainda consegue perceber os pedaços maiores, diferente de quando a gente chuta uma areia, que ela se desintegra por completo. É assim na presença de Deus. O mundo, enquanto Deus ainda não nos moldou, Ele quer nos chutar. Ele quer nos chutar para que a gente seja desintegrado e que ninguém se lembre que a gente existe. Mas na presença do Senhor, nós já somos vaso. E um vaso você não consegue chutar e no próximo segundo ele já não existe mais ao ponto dos nossos olhos poderem ver. Mas todas as partes estão ali para mostrar o que aconteceu. Então, tudo quanto for feito, seremos feitos como vaso. Mas para sermos tratados na mão de Deus como vaso de excelência, nós precisamos aguardar o tempo de sermos moldados. Quando Jeremias, em Jeremias 18, vai até a casa do oleiro, porque lá Deus iria falar com ele, ele mostra os estágios em que ele coloca o barro na olaria, em que ele começa a moldar o barro segundo a sua vontade. E depois do barro estar moldado, não acabou ali. Ele pega aquela escultura que ele fez, mas que ainda está tão frágil, que ele fez, mas que a gente não consegue ainda ter as decisões pelas nossas próprias mãos. A gente não consegue andar sozinho, porque a gente ainda é dependente do leite de Deus. A gente não consegue tomar decisões, até porque devemos ser dependentes. Então o Senhor pega aquela escultura que ainda está tão frágil, que ainda pode se quebrar, que ainda pode se corromper com os manjares do mundo. Lembre no vídeo anterior que Daniel decidiu não se contaminar, mas aquele barro, aquele vaso que foi transformado há tão pouco tempo em uma escultura, ele ainda pode se contaminar porque ele está frágil. O seu pensamento ainda não foi moldado, ainda não foi firmado na rocha que é Jesus. Então, o próprio Deus vai pegar com suas mãos e vai colocar ele no forno. Mas não é um forno para matar, é um forno para aperfeiçoar. Então, ele é um forno que ele vai endurecer a obra-prima, ele vai endurecer os pensamentos, os conceitos, palavra, dom de louvor, ministérios. É nesse momento em que Deus está trabalhando. Geralmente, nesse momento em que o vaso está no forno, esperando, endurecendo, de pouquinho em pouquinho, são nesses momentos em que o inimigo começa a investir nas provações, começa a pegar e colocar a gente em situações que, meu Deus, eu estou em uma tempestade tão grande, mas não. Você está lá no forno, mas não pense que Deus te esqueceu, porque Deus ainda está olhando para ver quando chegar no tempo certo dele te tirar de lá. E aí, quando ele te tirar de lá, é que ele vai fazer habitar em você a excelência do poder. Que a excelência do poder é o próprio Deus.
morada e habitação do Espírito Santo. Então, não pense que pelo fato de você estar lá, no forno, quietinho, tendo os seus pensamentos, o seu intelecto, as suas atitudes e decisões sendo moldadas, não é por isso que Deus te esqueceu. Mas é a partir desse momento que Deus fez grandes coisas e que grandiosas coisas serão feitas ainda. O mundo, depois desse processo no forno, ele não vai ter mais tanta facilidade enquanto barro, enquanto o momento ao qual você estava na olaria, e enquanto o momento ao qual você estava com a base nas mãos de Deus. Mas ele vai ter uma decisão de transformar. Você vai poder não ser mais aquele a ser influenciado por outros, mas a influenciar outros. Então, a partir da excelência que irá habitar em ti, a partir do momento em que você se dá como um vaso moldado nas mãos do oleiro, é que você vai poder influenciar a outros. Mas lembre-se, não é porque Deus terminou a boa obra que tudo isso acabou. Ainda assim, mesmo depois de ter sido moldado, mesmo depois de ter passado tanto tempo no forno, muitos vasos ainda tornam a se quebrar, ou pelo menos a se rachar um pouquinho. Mas lembre-se que em Romanos 12:2 vai dizer que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então, não tem como permanecermos na presença de Deus como um vaso quebrado ou um vaso trincado, porque a excelência do poder não pode sair de qualquer maneira, ela tem que ser direcionada da forma certa. Então, nessas situações, o oleiro acaba quebrando o vaso de novo, mas ele não está quebrando para punir, ele está quebrando para aperfeiçoar a cada vez mais. Ele está quebrando para nos ensinar que aquilo que, meu Deus, parece que não tem mais saída, não tem mais chance, eu não consigo, não posso, mas ele vai construir novamente para mostrar quem fez e quem continua fazendo sempre sou eu. Então, Josias foi assim, Josias foi moldado durante um tempo que ele conseguiu influenciar uma nação inteira. Ele conseguiu influenciar tantos e agradar a Deus. Então, que sejamos barro nas mãos de Deus e que sejamos também como Josias, fiéis, pequenos, frágeis, mas guardemos em nossos corações a presença de Deus. Nas nossas vidas, aquilo que para Deus é o mais precioso, que é o nosso relacionamento com Ele, a nossa intimidade. E que sem isso, não existe um amanhã, tampouco existe um hoje. Porque a nossa vida, as nossas vestimentas, o nosso comer, o nosso plantar, quem providencia é Deus. Assim como as aves do céu, também é feito conosco. Tudo quanto o Senhor providencia para aquele que não segue nem planta como as aves, que não tem o que comer, não tem o que ligar, é o próprio Deus que providencia dia após dia. Até o dia da morte de cada ave é o Senhor quem providencia. Então que conosco não seja diferente, porque o Pai é o mesmo Deus que criou toda a fauna, toda a flora, céus e terra e mar, é o mesmo Deus que criou eu e você, como Adão e Eva, feitos do barro, moldados, lançados na olaria, colocados no forno, chegando a uma estatura a qual Ele deseja. Mas pense pelo lado de que, independente do que aconteça, independente da situação, momento ou tribulação, o Senhor permanece no centro de toda decisão. Então, você pode ser considerado o menor para a sociedade, qual for, mas para Deus, você sempre será filho. E aqueles são dignos de ser chamados filhos de Deus. Amém? Então, esse é o vídeo de hoje. Peço novamente que vocês e ativem o sininho de notificação, me sigam nas redes sociais e não percam os próximos vídeos dessa série, amém? Tenham um ótimo dia ou noite, não sei que horas eu vou postar esse vídeo ainda, mas que Deus abençoe a cada um de vocês.